Ah, galera do oitavo ano, tudo beleza, gente? Então, pessoal, hoje vamos lá, né, dar início não, perdão, dar continuidade no módulo que nós começamos a estudar na aula anterior, beleza? Então, eu vou diminuir aqui para poder colocar aqui a apostila aberta e vocês poderem acompanhar. Bom, galera, nós chegamos na atividade 1 na aula passada e hoje eu vou dar sequência, né? Eu vou acumular alguns exercícios aí que vocês tenham realizado, né? Ou atividade 1 eu pedi para realizar na aula passada. Quando finalizarmos as explicações do módulo, aí eu uso uma aula para corrigirmos todos os exercícios juntos aí, beleza, pessoal? Então, senhoras e senhores, né? Falando agora sobre a hidrografia europeia, né? Hidrografia, pessoal, é aquele conjunto de rios que nós chamamos de hidrografia, né? Esse conjunto de rios todos de determinados lugares. Então, aqui, por exemplo, nós temos a hidrografia brasileira, temos 9 bacias hidrográficas aí, a Amazônia é uma delas, por exemplo. Então, aqui na Europa tem várias também, tá? Que nós podemos ver aqui, né? Pegue aí sua apostila agora, da página 186, onde podemos destacar os principais rios. Vou aumentar aqui um pouquinho para nós vermos aí alguns rios, né? Deixa eu ver como eu faço para mouse. Aqui, beleza, peguei a mãozinha. Então aqui os principais rios da Europa, né? Então ficou até muito grande. Deixa eu diminuir um pouquinho e ver se dá para conseguir enxergar ainda. Dá, né? Então, é legal a gente localizar esses rios. Vou colocar um verde, vai. Então, ó, grande destaque para o Tejo, né, que está em Espanha e Portugal. Rio Sena em Paris. O Ródano, né, que está aqui. Aí nós temos o Tamisa aqui, né, na Inglaterra, Londres. O Reno, que é importante. O Elba. O Elba também é. O Reno. Né, vão destacando aí na apostila de vocês, igual eu tô fazendo aqui, pessoal, tá? O Danúbio. O Rio Danúbio. O Rio Pó. E assim por diante aí, tá? E aí nós vemos que a Europa ela é cercada pelo Mar Negro, pelo Mar Mediterrâneo, pelo Oceano Atlântico, pelo Mar do Norte, né? São os mares aí que cercam a Europa em si, né? Deixa eu só limpar aqui, pronto. Então, pessoal, dando continuidade, né? Vamos lá, vamos nessa. Aqui o Rio Volga, desculpa, eu não mostrei. Que ele é grande, né? A extensão dele é grande. Dando continuidade aqui, tá? Então, galerinha, opa, não é essa ferramenta agora. Beleza. Aqui vem as características do Rio Danúbio, tá? Então, o Rio Danúbio tem 2.860 quilômetros de extensão, tá? Ele é importante do ponto de vista geopolítico, né? Ele faz fronteira com 10 países, né? Atravessa ou serve de fronteira com 10 países, ajuda no processo de transporte, né? E as conexões com esses países. Por que, Pro, é importante sabermos disso? É importante porque, no caso, nós vemos que o transporte por rios ele é muito mais barato do que o transporte rodoviário ou ferroviário, tá? Pensa comigo, pessoal. Não tem que construir rodovia, não tem que construir ferrovia, já está pronto, é o rio, né? Você só usa o barco para navegar no rio que já existe, né? E foi feito pela natureza. O Rio Reno, pessoal, ele tem 1.233 quilômetros de extensão. Ele nasce nos Alpes suíços, tá? A mesma coisa que eu estou fazendo, pessoal, grifando as partes importantes, peguem o hábito de fazer sempre isso, pessoal. Sempre isso, tá? Ele separa a França da Alemanha, né? E deságua no Mar do Norte, na região dos Países Baixos.
é onde está um dos principais portos do mundo, o Porto de Roterdã, tá bom? E ele também está conectado a outras hidrovias e ferrovias, né? Além de integrá-las, né? Fazer parte desse processo. Então tem bastante bacias, né? Ó, das mais de 100 bacias hidrográficas europeias, 60 são transfronteiriças, ou seja, 60 delas estão em locais de fronteiras, tá? O continente europeu nós vimos que é um continente consideravelmente pequeno, e além dele ser pequeno, tem bastante rios ali que contribuem para a rede de transporte, geração de energia elétrica também, entre outras coisas. Então aqui, ó, quase 70% dos rios tem navegação por meio de eclusas, né? Eclusas é aquele processo de elevação de navio, né? Para levá-lo para um local mais, uma elevação maior. E nós chegamos aqui na atividade 2, tá? A atividade 2 vem falando sobre os rios, né? Onde você tem que desenvolver as atividades, confirmando que é verdadeiro ou falso. Pode fazê-las, né? Pode fazer essa atividade, né? Vou acumular algumas delas para nós corrigirmos tudo de uma vez. Já o clima europeu, pessoal, ele é... Agora eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui. 160, vamos lá ver se deu. Deu. O clima europeu, no caso, pessoal, lembrando que clima e tempo são coisas diferentes. Clima é o que é determinado, né, através do tempo atmosférico por um grande período, né? Então, os climas na Europa, né, coisas que influenciam o clima na Europa, no caso, os fenômenos naturais, né, contribuem bastante para os climas de lá. Então, a latitude, ela contribui, né, em cima desses fatores climáticos em si. Então, aqui, ó, a Europa e os fatores climáticos. Então, aqui nós temos um mapa da Europa, tá? E esse mapa aqui, coloquem aí, pessoal, na página. 150 é pouco ainda, vamos lá, 125. Coloquem, melhorou. Coloquem na página 188 agora. Então, nós vemos em setas verdes as massas de ar fria que vêm do Polo Norte, as massas de ar quente e secas que vêm da África e vão até a Europa, o sul da Europa. Nós temos as correntes marítimas quentes, né? São aquelas cadeias de correntes marítimas do fundo do oceano, né? Como se fossem rios submersos, né? Com temperaturas quentes vindo da zona tropical do planeta, né? E as elevações acima de 1.000 metros, né? Elevações acima de 1.000 metros deixam os lugares mais frios, né? Aqui em roxinha é o limite de congelamento do oceano, tá? Então esse mar todo aqui do norte só não congela, pessoal, ó, o Mar do Norte e essa região aqui do Oceano Atlântico só não congela por causa dessa corrente do Golfo, que ela vai até pertinho do Polo Norte. Por isso que essa área toda aqui não congela. Se não fosse por essa corrente, congelaria, pessoal, tá? Outro fator, além da latitude, que contribui bastante, é a altitude. Quanto mais elevado um local, mais frio fica nesse local, tá? Um exemplo, os Alpes suíços. Outro fator que contribui bastante, pessoal, é a maritimidade e a continentalidade. Os ventos que saem do oceano para o continente e os ventos que saem do continente para o oceano contribuem bastante para as alterações de clima da região toda, pessoal. Então, isso aí que acaba acontecendo. Existem essas grandes massas de ar, esses grandes blocos de ar que se locomovem constantemente, sem parar. E esse choque dessas massas de ar criam alterações constantes, né, nos lugares aí. Alterações climáticas, tá, pessoal? Beleza? As correntes marítimas também alteram bastante o clima das regiões. Correntes marítimas, como eu falei acima ali, é aquela condição desses, como se fossem uma formação de rios submersos, né, no oceano. É muito bem retratado isso para a gente poder compreender de uma maneira mais simples no filme Nemo,
quando o pai do Nemo pega uma carona na corrente oeste australiana, se eu não me engano. E lá fica bem marcado, né, como funciona uma corrente marítima, tá? Então, a corrente marítima, muitas vezes, quando ela sai de um local quente, ela é quente. E ela vai até um local frio, levando águas mais quentes, evitando o congelamento dos oceanos, como eu havia comentado, tá, pessoal? Outro fator importante aqui são as massas de ar. Aqui nós temos um exemplo, né, ó. Imagem do dia 1º de fevereiro de 2015. Vemos uma ação do vento. O nome desse vento é o Simon, tá, pessoal? Assim como, por exemplo, nós temos o vento Brisa aqui no Brasil, nós temos o Simon na Turquia, tá? Nós temos o Bora no norte da África. São nomes de ventos, tá? E ele tá na Turquia, na Grécia, e ele aborda grande parte dos territórios, e essa mancha branca, né, que nós vemos na foto, indica que a atmosfera está carregada do quê? De areia do deserto do Saara. Então a areia sai aqui do deserto do Saara e ela é levada para esses locais aqui na Europa pelo vento Simon, tá bom? Então esses ventos influenciam diretamente, tá? Aí aqui, galera, então, sempre vai marcando as partes importantes de destaque do texto, tá bom? Depois eu vou fornecer para vocês um questionário sobre esse capítulo que a gente está trabalhando, tá? Então, aqui nós temos as divisões de clima. Onde é localizado o subpolar? Galera, mesmo processo que nós fizemos nos outros mapas. Então, o subpolar e frio de montanha, ele está localizado aqui, ó. Aqui. Aqui, vou deixar assim. Olha, vamos ver se vai dar certo. Aqui. Ó. Não ficou ruim não, mas... E essa área aqui também, né? Então, essas 3 áreas aqui, ó. Mais essa daqui, ó. Mais essas daqui. Aqui, por que é frio desse jeito? Porque tá próximo demais da zona polar, tá? Do Círculo Polar Ártico. Essas áreas aqui são frias também, mas não é porque elas estão pertinho do círculo, elas não estão tão perto. É por causa da altitude desses lugares. Então a altitude contribui aí para o frio desses lugares, tá bom, pessoal? Beleza? Aí, áreas de clima frio. Então vou pegar outra corzinha aqui, ó. Então esse processo que eu estou fazendo, façam também, né? Então aqui, ó. Nem mudou a cor. Então, eu fiz errado. Vou pegar essa aqui, vamos lá. Mal dá para enxergar, mas é só para diferenciar e vocês compreenderem legal essa parte. Então você vai fazer essa análise, onde é clima temperado oceânico, onde é clima temperado continental, onde é clima temperado mediterrâneo, onde é o clima semiárido temperado e assim por diante, tá? Aqui, galera, então, hoje nós vamos parar a explicação na parte de clima. Próxima aula, nós continuamos aqui, ó, desse ponto em diante aqui. E não está feliz. Nós continuamos desse ponto em diante, tá? Na página 191, sobre os climogramas, tá? Então, quero mostrar umas coisas legais sobre climogramas para vocês. E para a aula não ficar tão longa aí, eu vou parar ela por aqui. Então, completem os exercícios até a página 191 aqui que eu comentei, né? O exercício 2, né, da página 187, e façam as anotações no caderno sobre os pontos principais aqui, beleza? Então, pessoal, eu vou parando por aqui. Desejo a todos aí uma ótima semana. Espero que tenham tido um ótimo feriado, né, de Páscoa. E vamos aí nos ajudando. Enviem dúvidas por e-mail caso tenham, né? Assim que eu recebo, eu já tiro as dúvidas. E no mais, galera, né? Bom retorno pós-feriado aí para nós todos, viu? Tchau, galera. Até mais.